Oi, esse é minha primeira tentativa de ASMR. Provavelmente vai ficar muito amador, mas eu já tô esperando que fique. Afinal, ninguém nasceu sabendo de tudo. Temos aqui um incenso de canela. Gente, que cheirinho mais gostoso. Juro, eu acho que eu estou viciada em incenso. E eu tenho um incensário, eu acho que é o nome, parece que é um formato de sino, né? De Natal, talvez. E eu vou ligar, acender esse incenso, porque hoje eu decidi que eu vou estudar de madrugada, que é algo que eu não faço há muito tempo. Mas escuta esse silêncio. Perfeito, um clima perfeito para você estudar num feriado. Eu tenho essa pedrinha lindinha que é a cornalina. Eu acho que é uma cornalina, pelo que eu pesquisei. Ah, não. Veio no negócio escrito que é uma cornalina. Eu peço que ignorem as minhas unhas, estão terríveis. Mas eu já estou dando um jeitinho nisso. Daqui a pouco eu vou tirar. Tem até um dedo que tá sem. É outro. Muito linda mesmo. Olha isso. Que mão gigante. Incensário. Assim. Ela aqui em cima. Um incenso de canela. Porque eu sou muito intencional. Então, um incenso de canela... Gente, eu tenho medo de botar fogo no meu cabelo. Ele serve pra, na verdade, atrair prosperidade e inspiração de continuar estudando. Então é como uma motivaçãozinha a mais, para deixar um clima mais gostosinho para estudar. Pouco tempo eu tinha muito medo de acender fósforo, porque quando eu era criança, eu tenho várias histórias de criança. Se vocês quiserem, um dia eu trago todas elas aqui, ou só um vídeo sobre isso. Mas eu acendi o fósforo quando eu era criança e não apaguei. E taquei no lixo da minha avó. O lixo ficou preto. Mas tudo bem. Peguei trauma. Eu já ouvi algumas coisas. Que estranho, tá vermelho ainda. Que falava que quando você gira o incenso para um lado anti-horário e para o outro lado, um significa uma forma de agradecimento, de gratidão, né? E o outro é para afastar energias negativas. Como quando eu acendo um incenso. Eu não sei, eu não me lembro muito bem de como é cada um, eu faço os dois. Eu vou limpar suas energias negativas. Olha como a fumaça é bonita, gente. E eu também tenho o gatilho de mostrar coisas aleatórias. Na realidade, esse vídeo vai ser por improviso. Mas olhem só o meu quartzo de ponta fumê. Fumê que fala? Olha que lindo, gente. Muito lindo. Olhem só como ele é lindo. Este cristal é lindíssimo. Esse aqui, o meu livro do momento. Primeiro capítulo, eu, enquanto lia, acabei dormindo, porque acho que eu estava impaciente.
achando que não iria chegar logo. E na realidade, eu achava que a gente ainda tava. A gente barra eu. Eu e a minha mente. A gente tava no prefácio ainda. Mas na verdade não, era o primeiro capítulo. Quando eu fui ver esses dias, eu fui ler, eu fiquei em choque, porque eu já estava no terceiro capítulo. Que loucura! Eu gosto muito de barulhos com livros. É muito bom. Eu vou reler o primeiro capítulo pra vocês, porque eu realmente preciso. Eu realmente preciso. Gente, isso tá muito legal, essa fumaça. Eu realmente preciso voltar a colocar foco na minha leitura, porque eu li o primeiro capítulo e não entendi muitas coisas, mas aí eu quero reler agora. O livro, ele começa falando uma frase muito forte, que eu acho que tem um grande impacto. O desleixo em alargar a visão manteve muita gente fazendo a mesma coisa a vida inteira. Que, logicamente, foi o Napoleão Hill que falou essa frase. E, pra mim, isso fez muito sentido, porque é sim um desleixo com nós mesmos em não procurar saber qual é o nosso sonho, achar que é egoísmo sonhar. E também tem outra frase que fala que não tem nada mais nosso do que os nossos próprios sonhos. E muitas das vezes esse desleixo ele te faz procrastinar, te deixa em uma visão muito reprimida, uma visão muito, como eu posso dizer, inferior ao seu potencial. Você tem uma visão de si inferior ao seu próprio potencial, porque você não conhece quais são os seus desejos, quais são suas vontades, os seus sonhos. Vamos ler aqui. Tem o prefácio. O primeiro capítulo, ele já começa com o título O Segredo do Sucesso. Em todos os capítulos deste livro, é mencionado o segredo para ganhar dinheiro que fez a fortuna de homens excepcionalmente ricos, que analisei durante um longo período de anos. Quem primeiro chamou minha atenção para o segredo foi Andrew Carnegie. Não sei se eu estou pronunciando certo. O sábio e adorável velho escocês o jogou em minha cabeça de um jeito descuidado quando eu era pouco mais que um menino. Depois sentou em sua cadeira e, com um brilho alegre nos olhos, observou com atenção para ver se eu tinha inteligência suficiente para entender o pleno significado do que ele me havia dito. Quando viu que eu tinha aprendido a ideia, ele perguntou se eu estava disposto a passar 20 anos ou mais me preparando para levá-la ao mundo. Eu entendi muito como se fosse realmente a missão dele, sabe? Para os homens e mulheres que sem o segredo poderiam seguir pela vida como fracassados. Tem uma outra frase que eu não lembro de onde que fala o seguinte: você não está tendo os resultados desejados por si, é porque tem algum conhecimento que você ainda não sabe.
tem algo ainda que você não sabe para atingir o que você tanto quer. E isso me faz refletir bastante como a vida ela é feita de aprendizados e de estudo. Por exemplo, para você fazer uma receita nova, você precisa estudar uma forma melhor de fazer aquela receita. Para você aprender a dirigir, que já fala a palavra aprender a dirigir, você precisa de aulas, você precisa de conhecimento, tanto prático quanto teórico. Ambos são muito importantes na sua linha de aprendizagem. E até mesmo para você cortar um cabelo, você precisa de algum tipo de estudo. Porque, por exemplo, os cabeleireiros, eles estudam visagismo e coisas assim. Eu acho. Se tiver algum cabeleireiro aqui e não for, me perdoa, mas na minha cabeça faz sentido. Mas tem maquiadores visagistas, que eles estudam o tipo de rosto da pessoa para poder fazer um trabalho melhor. É algo mais estudado. A vida é cheia de aprendizados. Para você ter uma nova habilidade, desenvolver uma nova habilidade, você precisa estudar. Como, por exemplo, para tocar essa belezura aqui. Belezura parece muito gíria de caipira. Para você tocar essa belezura aqui, você precisa ter conhecimentos próprios para conseguir sair alguma coisa, algum som que faz algum sentido. Mas lógico que tem a prática e a teoria, e ambas são importantes num ciclo de aprendizado. E aí vamos continuar a nossa leitura. Eu respondi que sim, e com a cooperação de Carnegie cumpri minha promessa. Uma coisa que eu achei muito legal desse livro é que ele tem comentários do próprio, acho que é transcritor. Em 1908, durante um período particularmente difícil da economia dos Estados Unidos, sem dinheiro e sem emprego, Napoleão Hill conseguiu um trabalho de redator na Bob Taylor's Magazine. Ele foi contratado para escrever as histórias de sucesso de homens famosos. Embora o trabalho não pagasse muito, ofereceu a Hill a oportunidade de conhecer os gigantes da indústria e do comércio e traçar seus perfis. O primeiro deles foi o criador da indústria do aço nos Estados Unidos, o multimilionário Andrew Carnegie, que se tornaria mentor de Hill. Carnegie ficou tão impressionado com a mente perceptiva de Hill que depois da entrevista de 3 horas, o convidou para passar o fim de semana em sua propriedade para que pudessem continuar a discussão. Durante os 2 dias seguintes, Carnegie disse a Hill que acreditava que qualquer pessoa podia alcançar a grandeza se entendesse a filosofia do sucesso e os passos necessários para alcançá-lo. É uma pena, disse ele, que cada nova geração deva encontrar o caminho para o sucesso por tentativa e erro, quando os princípios são realmente bem definidos. Carnegie explicou sua teoria de que esse conhecimento poderia ser adquirido entrevistando aqueles que haviam alcançado grandeza e depois compilando as informações e a pesquisa em um conjunto compreensível de princípios. Ele acreditava que seriam necessários 20 anos e que o resultado seria a primeira filosofia de realização individual do mundo. Ele propôs o desafio a Hill e se dispôs a fazer as apresentações e pagar as despesas de viagem. Hill levou 29 segundos para aceitar a proposta de Carnegie, mas mais tarde, Carnegie disse a ele que se tivesse demorado mais de 60 segundos para tomar a decisão, ele teria retirado a proposta, porque se um homem não consegue tomar uma decisão prontamente uma vez de posse de todos os fatos necessários, não se pode esperar que cumpra qualquer decisão que tomar. Eu achei muito inteligente esse pensamento. Graças à dedicação inabalável de Hill, que este livro foi escrito um dia. Para ter informações detalhadas sobre a vida de Hill, leia ou ouça o audiolivro de A Lifetime of Riches.
Acho que tá errado. Em inglês, ele é péssimo. Michael Heath trabalhou como assistente de Hill por 10 anos e foi o primeiro funcionário da Fundação Napoleão Hill, onde atuou como diretor executivo, secretário e tesoureiro. O material neste livro provém de seu conhecimento pessoal sobre Hill e da biografia não publicada de Hill. Este livro contém o segredo de Carnegie, um segredo testado por milhares, agora milhões, de pessoas de quase todas as condições de vida. Foi ideia de Carnegie que a fórmula mágica que deu a ele estupenda fortuna fosse colocada ao alcance de pessoas que não têm tempo para investigar como outros ganham dinheiro. A esperança dele era que eu testasse e demonstrasse a solidez da fórmula por intermédio da experiência de homens e mulheres de todas as vocações. Ele acreditava que a fórmula deveria ser ensinada em todas as escolas públicas e faculdades. Eu também acho, porque a escola, ela não nos ensina nem a como comprar uma casa, a como comprar um carro. Não ensinam as coisas da vida, ensinam matérias básicas que obviamente são importantes. É muito importante também saber lidar com o seu próprio dinheiro. Como ganhar dinheiro também, não só das formas convencionais de trabalhar como CLT ou coisa do tipo. E no capítulo 3, desejo. E a gente já começa iniciando com uma frase muito forte. Tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode realizar. E eu não sei quantos estudos já foram comprovados de que se você pode imaginar, você pode trazer essa realidade para sua vida, para o exterior. A gente pensa em algo, estamos dentro do nosso interior, da nossa mente. Mas não basta só pensar, você precisa realizar. E para que você consiga realizar, você precisa estipular ações que vão te levar para o seu objetivo. Nada cai do céu, além de cocô de pombo. Isso cai. Desejo. O ponto de partida de toda realização. O primeiro passo rumo à riqueza. Quando Edwin C. Barnes desceu do trem de carga em West Orange, Nova Jersey, eu não sei se o meu inglês ele não é bom, então eu peço que ignore. Podia ter aparência de mendigo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Eu vou passar um gloss, porque na minha cabeça faz um efeitinho mais gostosinho de ouvir. Enquanto caminhava dos trilhos da ferrovia para o escritório de Thomas Edison, sua cabeça trabalhava. Ele se viu na presença de Edison. Ele se ouviu pedindo a Edison uma oportunidade de realizar a obsessão de sua vida, um desejo ardente de se tornar sócio do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança, não era uma vontade. Era um desejo pulsante que transcendia todo o resto. Era definido. Eu acho que aqui a gente consegue entender a grande importância de você definir o que você quer para sua vida. E para que você consiga definir, você precisa se autoconhecer. Não totalmente, mas você ter noção do que você quer para você, o que te faz feliz, qual é a vida que você não quer levar. Porque você sabendo o que você não quer para si, é mais fácil de você desviar daquele caminho, caso os seus pensamentos de crenças limitantes, eles tentem te direcionar para aquele caminho que você não vai gostar. Alguns anos mais tarde, Edwin C. Barnes estava novamente diante de Edison, no mesmo escritório onde encontrou o inventor pela primeira vez.
Dessa vez, seu desejo havia se transformado em realidade. Ele era sócio de Edison. O sonho que dominava sua vida havia se realizado. Mas por quê? O Barnes, ele fez com que esse sonho fosse uma realidade na cabeça dele. E assim foi. Simples. Simples como uma pluma, mas tão difícil de enxergar isso na nossa própria vida. Porque na dos outros é muito fácil falar que foi sorte. Barnes teve sucesso porque escolheu um objetivo definido. Dedicou toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todo o seu esforço. Colocou tudo o que tinha na realização desse objetivo. 5 anos se passaram antes que a chance que ele procurava aparecesse. Para todo mundo, exceto ele mesmo, Barnes parecia ser só mais um dente na engrenagem dos negócios de Edison. Mas na cabeça de Edwin Barnes, ele era o sócio de Edison todos os minutos desde o primeiro dia de trabalho. É como se você fosse criar uma fofoquinha na sua mente de algo que não é real. Mas tem um estudo comprovado que fala que tudo que você pensa constantemente, a repetição se torna real na sua vida. Então, por exemplo, vamos supor que você está num relacionamento, o relacionamento não anda muito bem e você fica pensando, caramba, o fulano vai terminar comigo. O fulano vai terminar comigo. Nossa, a fulana vai terminar comigo. Nossa, a fulana vai terminar comigo. Não tem jeito. E você sente, você vibra naquela sintonia de como se a fulana já tivesse terminado contigo. Então você fica lá, se martirizando com algo que não é real, apenas na sua cabeça. Então, se pensar algo ruim devido às suas crenças limitantes e você acolhe aquele pensamento ruim, acaba que ele se transforma em uma realidade porque, de certa forma, ele é real na sua mente. E como? E por quê? Porque você depositou toda a sua energia naquele pensamento para que ele se tornasse real. Inconscientemente, porque ninguém quer que algo ruim aconteça. Mas quando você demanda toda a sua energia naquilo, vai acontecer porque você vibra naquilo. E a lei da atração, ela é muito sobre pensamento, sentimento e as ações. Quando você pensa algo, gera um tipo de sentimento e, consequentemente, gera um tipo de ação referente a algo que você pensou. Então, se você pensa em algo muito ruim, por exemplo, vamos supor que somos bem amigos próximos, e aí você pensa, caramba, a Gabi não gosta de mim. Talvez porque eu seja chata. O que isso vai te gerar? Que vai te deixar com uma angústia, dependendo de como funciona a sua mentalidade. Te gerar uma angústia dentro do seu coração e isso vai te fazer se sentir mal. E você vai, por exemplo, o corpo, a linguagem corporal, ela fala a todo momento. Se eu tô retraída com esse tipo de postura, sabe, bem curvada, eu tô fechada pra vida, eu tô fechada pra comunicações. Quando você fica num lugar, não sei porque ninguém tá falando comigo. Consegue entender? E isso influencia também em relação aos nossos sentimentos. É como a gente tá se sentindo. Se você tá se sentindo mal, por exemplo, voltando naquele exemplo, somos amigos próximos. E aí você começa a pensar, não tem tantas evidências para que esse pensamento seja real, mas você começa a pensar, a Gabi tá estranha comigo, né? Ela não gosta de mim, alguma coisa tá acontecendo. E não tá acontecendo, mas na sua cabeça tá acontecendo porque você vai gerar um sentimento e vai gerar uma ação. E qual que é a sua ação? Se retrair. Se retrair, ficar com a cara fechada, pensando. Você vai ficar naquele sentimento ruim e indefesa. Na realidade, você vai entrar em uma posição reativa. Então, qualquer coisa que eu for te falar, você vai tentar combater. Ou então você vai falar como se eu
realmente estivesse de mal de você. E eu não sei por que eu entrei nesse assunto. Ah, lembrei. Então, o que eu quero dizer, que inclusive a minha psicóloga já me disse bastante, toda ação antecede a um pensamento e a um sentimento. E o universo, eu acredito muito no universo, então eu vou falar muito de universo, assim. Ele não escuta palavras. Não adianta você ficar pensando, por exemplo, eu sou milionário, eu sou rico, porque tem gente que fala, ai não, é só você falar, eu sou rico, eu sou milionário, eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo outro, nananana. Mantras, ficar repetindo mantras. Mas aí você repete uma vez só, né? Precisa da repetição diária. E você não faz nada para que você mude a sua visão sobre si mesma, a sua autoimagem. Se você se vê como uma pessoa insegura, uma pessoa incapaz, automaticamente o seu corpo, ele vai reagir àquela forma e a sua mente ela vai te conduzir para que você se torne mais do que você pensa que você é. Então, se eu penso que eu sou insegura, que eu sou tímida ou algo do tipo, eu jamais vou me sentir bem entrando em uma palestra, por exemplo, dando uma palestra, sendo que o que eu reforcei na minha mente é que eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa retraída, eu sou uma pessoa insegura. E isso não é uma posição de uma pessoa segura de si, dar uma palestra, por exemplo. A pessoa precisa ter uma baita confiança nela mesma para que ela consiga obter um sucesso. Um dos conselhos que eu deixo aqui é que se você tá tendo atitudes que você não tá gostando muito, tenta perceber quais são os pensamentos que servem como gatilhos para que você haja daquela forma. E o que você sente com aquilo? Eu falando do universo, parei de falar. Mas assim, o universo, ele não escuta a palavra, ele escuta o que o seu sentimento, como o seu sentimento te faz se sentir. Então, se você se sente muito bem, se você fica muito feliz, é isso. É isso, tipo, o universo fica, caramba, não, tá certíssimo, é isso daí que você tem que fazer, você tem que continuar ficando feliz. Então, vamos supor, é na realidade a forma que você enxerga aquela situação, as duas óticas diferentes para ser observadas nessa situação de que você acha que alguém tá bravo com você, tá estranho contigo, tá triste por algo que não aconteceu. Às vezes a pessoa, ela não está bem com ela. Às vezes a pessoa, ela tá tendo alguma luta interna e não é sobre você. Às vezes até um ego da gente achar que tudo é sobre a gente, mas as pessoas não ligam. Basicamente não é sobre tudo sobre a gente. Cada pessoa, ela vive no seu próprio mundinho. Então, muitas das vezes ela te desconta algo como uma projeção do que se passa na mente dela. Analisando por essa ótica, a pessoa, ela se fecha. Se fecha, começa aqui, na cabeça. Ai, a Gabi tá estranha comigo. Será que foi pela coisa tal que eu fiz no dia tal? Do passado, sabe? Coisa que já passou. Ou até que já foi resolvida. Ai, será? Ai, mas é verdade, naquele dia ela realmente estava muito estranha comigo. E aquele outro dia que ela estava mais estranha ainda. E vai juntando a sua mente, ela vai procurando históricos de brigas ou de desavenças. Vai juntando e vai juntando e vai juntando como se fosse um quebra-cabeça. E você acha que você tá certo em relação àquilo. Só que você não expõe isso pra pessoa. Você não fala, olha, fulano, dando de exemplo. Olha, Gabi, eu tô sentindo que você tá um pouco estranha comigo. Você poderia me ajudar a entender o porquê eu tô me sentindo assim? Ou então, tem algum motivo pra mim me sentir assim? Você falar de uma forma amorosa, de uma forma cuidadosa com as suas palavras e que não acuse o outro de você está me fazendo me sentir assim. Você não tá forçando ninguém a se sentir assim. Ninguém manda nos pensamentos, nos sentimentos.
Na realidade, nos sentimentos dá pra dar uma controladinha, dá pra baixar um pouquinho a bola. Em relação a isso, quando você aponta o dedo pra outra pessoa, a pessoa ela entra numa forma reativa e aí sim vai ocasionar uma briga. E a situação que estava na sua mente vai se tornar real. Por quê? Porque a ação que você teve foi de apontar o dedo pra pessoa e falar: olha, fulano, você é o responsável pelo que eu estou sentindo. E não é assim. O fulano não é responsável pelo que você está sentindo. Você é responsável pelo que você está sentindo. O fulano é responsável pelo que ele sente em relação a você. Vamos para a segunda perspectiva, que é exatamente esse lance de chegar e desabafar. Cuidadosa com as suas palavras, você chega e fala: então, Gabi, eu tive alguns pensamentos não muito agradáveis falando que você não tá de boa comigo, que aconteceu algo. Eu queria saber se eu tenho motivos para acreditar nesse pensamento. A gente tá bem? Você consegue perceber que você foi sincero, você expôs o seu sentimento e o seu pensamento. E uma coisa muito louca que eu já percebi é que quando a gente fala sobre o que tá na nossa mente, ou quando a gente escreve o que tá na nossa mente, limpa a nossa mente. E a gente fica, caramba. O pensamento perde a força. Se for um pensamento negativo, ele perde muita força. E aí, porque a pessoa ela vai validar o seu pensamento, ela vai falar: olha, não faz sentido. E aí você vai observar por outra ótica. Vai pensar: cara, não faz sentido mesmo não. Só que quando você guarda esse pensamento só pra ti, ele faz a festa de pensamento ruim, porque ele fica, aí vem e vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Sabe, tipo uma rodinha de bullying? Quando você tá passando por uma situação de bullying e você não conta pros seus pais, vamos supor, pra alguém, algum responsável, aquilo só vai crescer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e vai ficar sem controle nenhum. Como o seu pensamento, pensa como se fosse uma rodinha de pessoas praticando bullying com você, destruindo a sua autoimagem. E tem essa rodinha de pessoas destruindo a sua autoimagem, praticando bullying com você, querendo te deixar pra baixo. E aí você pensa: eu que tô no controle dessa situação. Eu posso não controlar meus pensamentos, mas eu posso decidir se eu vou acreditar neles ou não. Eu não vou acreditar. Eles vêm, mas eles não têm poder de te forçar a seguir algum tipo de ação que vai deixar ele mais forte. Quando você tem recursos, por exemplo, livros, tem muita gente que critica livro de autoajuda ou de mentalidade, e eu amo, é o tipo de livro que eu mais amo de ler, ganha até de romance. As pessoas, elas não têm costume de falarem abertamente sobre a vida delas, no sentido de: olha, eu tô com medo disso, é uma fase diferente da minha vida e eu tô com medo. As pessoas, elas tentam vestir uma armadura como se elas fossem de ferro e não sentissem nenhum tipo de mudança, não sentissem nenhum tipo de dor, nenhum tipo de complicação. E isso é muito do ego, é muito da individualidade, de querer crescer sozinho. E eu entendo em partes isso, porque na realidade a nossa mente nos faz acreditar que todo mundo tá contra a gente. Mas na realidade não. Na realidade não, quem tá contra a gente é nós mesmos pensando essas coisas. Mas que esses pensamentos continuem fazendo ninhos na nossa cabeça e nos faça paralisar. E impeça que a gente crie conexões verdadeiras com as pessoas. Voltando aqui. Ilustração impressionante, gente, é um incenso que ele tá por um fio. Ilustração impressionante do poder de um desejo definido. Burns conquistou seu objetivo porque queria ser sócio de Edison, mais do que queria qualquer outra coisa. Ele criou um plano para alcançar essa meta e queimou todas as pontes atrás dele.
É como se ele pensasse: meu incenso morreu. Oxe, querido, viva! Morreu. Mas agora eu posso ligar o ar. A gente pode aprender aqui. Ele conquistou o objetivo dele porque ele queria ser sócio do Edison, do Thomas Edison. Então, no caso, ele definiu o objetivo dele. Ele foi corajoso o suficiente para se autoconhecer ao ponto de pensar: cara, eu quero isso pra mim, não importa o que as outras pessoas pensarem, eu quero isso pra mim. Acho que ele até pode ter pensado: nada na minha mente é impossível. Em um mundo onde nada fosse impossível, o que eu estaria fazendo agora? Quem eu seria? Com quem eu estaria? Algo assim. E aí ele criou o plano e eu acredito que ele tenha ficado obcecado com aquele plano como se fosse uma trajetória, um pergaminho para ele ir direto ao ponto que ele queria. Queimou todas as pontes atrás dele. Eu consigo perceber que é como se fossem as objeções que ele mesmo se dava. Então ele não ficou preocupado pensando: mas será mesmo que o Thomas Edison ele iria me querer como sócio? Não tem uma outra pessoa melhor para ser sócio? Eu acho que eu não nasci para ser um sócio do Thomas Edison. Nossa, mas e a minha aparência? Eu não tenho uma aparência digna de um sócio. Será que as pessoas vão me julgar? Esses pensamentos, ele simplesmente mandou pro espaço, porque ele escolheu alimentar a crença dele de que seria possível. Manteve seu desejo até este se tornar a obsessão dominante de sua vida. E como isso se tornou a obsessão? Através da repetição de pensamento. Então, por exemplo, quando você se sente burra, não é só uma vez que você escutou: ai, você é burra. Não. Você deve ter escutado isso várias e várias e várias vezes. Por quê? Uma só vez que uma pessoa te chama de burra, aquilo vai ficar na sua cabeça. E aí você vai ficar repetindo pra si mesmo: você é burra. Isso aconteceu porque você é burra. Por que você é burra? Repetição de adjetivos horrorosos. Começa a se comportar como uma pessoa burra. No sentido de você já não faz muito esforço, você acata aquela personalidade pra você e aí você pensa: pra que eu vou mudar minha forma de me enxergar se as pessoas sempre vão me enxergar dessa forma? Mas na realidade é o contrário. As pessoas elas te enxergam da forma que você escolhe se enxergar. Mas não é só uma vez, mas sim todos os dias. Mesmo que não seja exatamente igual. Mas a forma de encarar a vida, de encarar o seu mundo. Foi a West Orange. Ele não disse a si mesmo: vou tentar induzir Edison a me dar um emprego qualquer. Ele disse: vou ver Edison e avisá-lo de que cheguei para entrar nos negócios com ele. É tipo uma fic. Ele não disse: vou ficar de olhos abertos para outras oportunidades caso não consiga o que eu quero na organização de Edison. Você consegue perceber que isso traz uma insegurança e uma desconfiança no seu próprio potencial, como se você já falasse para si: não vai ser possível, então eu quero algo mais fácil. Ao invés de dizer: vou ficar de olhos abertos para outra oportunidade, caso não consiga o que eu quero na organização de Edison, ele disse: tem uma coisa neste mundo que estou determinado a ter, e é uma sociedade com Thomas Edison. Vou queimar todas as pontes atrás de mim e apostar todo o meu futuro na capacidade de conseguir o que eu quero. Ou seja, cada dia mais ele apostava na capacidade dele, investia na capacidade dele de conseguir se tornar a pessoa que ele precisava se tornar para conseguir o que ele queria. Era como se ele estivesse construindo a skin dele em algum jogo. Vou dar um exemplo muito bobinho, mas, por exemplo,
no Free Fire. Quando você... Eu nem jogo Free Fire, mas eu vou dar esse exemplo. No Free Fire tem aquelas skins bem bonitinhas e não sei o que. Mas pra você conseguir aquelas skins, você não precisa fazer mais partidas e mais partidas e mais partidas que vão te levar a ter o dinheiro ou o que quer que seja para que você consiga aquelas skins. Exatamente isso. É como se as jogadas que você precisa fazer no jogo para te levar a ter aquela skin que você tanto quer ter, e as jogadas elas fossem as oportunidades na sua vida. E quando você escolhe as escolhas certas para as oportunidades, você conseguisse se tornar cada vez mais a pessoa que você quer se tornar e que você precisa se tornar para chegar naquele objetivo final. É uma construção diária. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação em que teve que tomar uma decisão que garantiu seu sucesso no campo de batalha. Ele estava prestes a mandar seus exércitos contra um inimigo poderoso cujos homens eram numericamente superiores aos dele. Ele pôs seus soldados em barcos, navegou para o território inimigo e descarregou soldados e equipamento. Depois deu a ordem para queimarem os navios que os haviam transportado. Ao falar com seus homens, antes da primeira batalha, ele disse: "Estão vendo os barcos se desfazendo em fumaça? Isso significa que não podemos sair dessas praias vivos a menos que vençamos. Agora não temos escolha. Vencemos ou perecemos." Eles venceram. Cada pessoa que vence em qualquer empreitada deve estar disposta a queimar seus navios e fechar todas as vias de recuo. Silenciar os pensamentos que te fazem querer recuar. Aqueles pensamentos de eu não sou boa o suficiente, porque boa o suficiente não existe. Você nunca vai achar que você tá bom o suficiente. Inclusive, para você se tornar boa o suficiente, você precisa persistir. Então é um pensamento muito contraditório. Se eu preciso persistir para me tornar boa o suficiente um dia, por que eu recuaria? Recuar, na realidade, é como se você estivesse desistindo do seu sonho porque você acha que você não tem capacidade suficiente. Esse é o único jeito pelo qual se pode ter certeza de manter o estado mental, conhecido como desejo ardente de vencer. Então aqui temos uma grande jogada. Cada pessoa que vence em qualquer empreitada deve estar disposta a queimar seus navios e fechar todas as vias de recuo. Esse é o único jeito pelo qual se pode ter certeza de manter o estado mental, conhecido como desejo ardente de vencer. Então, o que impede que seja criado esse desejo ardente de vencer dentro da gente? Talvez não, na realidade, de fato é o que o livro está dizendo. O que impede é o fortalecimento dessas crenças de que você não é o suficiente e de que você deve recuar. No seguinte ao grande incêndio de Chicago, o comerciantes ficou parado em State Street, olhando para os destroços fumegantes do que haviam sido suas lojas. Eles se reuniram para decidir se deveriam tentar reconstruir ou se deixavam e recomeçavam em uma região mais promissora do país. Decidiram partir, todos, menos um. O comerciante que decidiu ficar e reconstruir sua loja apontou um dedo para o que restava dela e disse: "Cavalheiros, nesse mesmo lugar vou construir a maior loja do mundo, independentemente de quantas vezes ela queimar." A mentalidade desse cara é foda. Esse cara é foda. Em 1871, a loja foi construída e ainda está lá hoje. A loja do departamento Marshall Fields é um monumento ao poder do estado mental conhecido como desejo ardente. Cara, eu fico até deslumbrada com tantas histórias incríveis. Fácil teria sido Marshall Field fazer exatamente o que seus companheiros fizeram. Quando a situação era difícil e o futuro parecia desanimador, eles partiram e foram para onde parecia mais fácil. Marque bem essa diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes.
é a diferença que distingue aqueles que alcançam o sucesso dos que fracassam. Ou seja, vão pelo caminho mais fácil, achando que assim vão conseguir o que querem, mas não estão fazendo o mínimo do esforço, que é simplesmente pensar que é possível. A gente pode criar pensamento. O pensamento negativo, ele é criado inconscientemente, mas a gente também pode criar pensamentos positivos. Por exemplo, vamos supor, tem esse pincel, e aí vem um pensamento negativo na minha cabeça. Nossa, esse pincel tá velho, é feio, não sei como, porque esse pincel é maravilhoso. Tô manipulando aqui um pensamento. Nossa, se ele cair no chão, ele quebra. Ok, beleza, pensamentos ruins. Agora vamos pensar pelo lado positivo. Esse pensamento ruim na minha cabeça, o que eu posso pensar? Não. Esse pincel é lindo. Ele é uma cauda de sereia. Ele é todo roxo aqui em cima. Ele é lindo. Foi o primeiro pincel que eu comprei. E fez muita história na minha vida. Eu sou grata por esse pincel. No tempo que ele me serviu bastante. Consegue perceber que por mais que na minha mente possa ter pensamentos, nossa, esse pincel é feio, esse pincel, ele fica soltando fiapinhos ou algo do tipo, eu posso criar um pensamento bom referente a isso. É, por exemplo, numa rodinha de amigos, tem sempre aquele amigo negativo. E aí, vamos supor que ele fala de uma amiga ali da roda. A fulana é desleixada, a fulana é isso, a fulana é aquilo outro. Aí você pode chegar e falar, nossa, a fulana, ela é muito inteligente. A fulana, ela é muito forte, ela é muito guerreira. A fulana, ela é simpática, ela é empática com as pessoas. Você pode ser um ponto positivo, porque os nossos pensamentos, eles também vêm do que falamos. Por isso que falam que quando você só fala mal dos outros, seus pensamentos eles vão ser o caos. Quando você fala mal dos outros, você passa a se julgar na sua própria mente. Porque você acha que as outras pessoas estão te julgando constantemente porque você está julgando as outras pessoas. E ensinou o seu cérebro a julgar. Então ele vai julgar até simplesmente um mínimo gloss. Ele vai julgar tudo. Porque é a forma que você treinou ele para funcionar. E se você fez ele ficar essa bagunça, você também consegue fazer ele voltar ao eixo, voltar ao estado normal dele. De não ver defeito em todo mundo, de ser mais paciente com os seus próprios defeitos. Consigo perceber bastante a diferença aqui. Que o comerciante que ele decidiu ficar e construir a loja, a forma que ele pensou foi totalmente diferente dos colegas dele. Ele iria construir a maior loja do mundo naquilo porque ele botou a confiança nele, mesmo apesar do medo. Ele agiu apesar do medo do que poderia acontecer. Só que ele aceitou que poderia acontecer que ela queimasse de novo. Então, ele viu a realidade. Ah, pode queimar de novo, mas eu vou estar aqui persistindo. Simples. Você assumir os riscos das suas escolhas, sabendo que pode dar errado a qualquer momento, mas que você não vai desistir. Você já se prepara para o que vier. Eu particularmente gosto muito do gatilho do pincel na tela. Olha esse tom. É como um abraço para acalentar o coração. Ai, eu amo esse gatilho.